Hello! Olá! Estamos gravando aqui no Adobe Flash Media Live Encoder 3.2. Apenas para dar uma boa tarde, falar um pouco com vocês sobre o Twitter Biblo. Nós temos trabalhado em circuito fechado ali. Às vezes, né, eu estou abrindo para a gente retweetar algumas tags de campanha, como nós fizemos um rápido messagecast do Pastor Saed. Inclusive, aproveito para pedir que vocês continuem orando pelo pastor Saed Abedin. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos pela internet. Inclusive, compartilhei com vocês a página de contato. E ali, então, entrei no assunto Foreign Policy e pedi que fosse tratado mais, né, de perto o caso do pastor Said Abedin, porque, na verdade, a Secretaria de Estado, o governo americano, o Congresso e todo o governo, né, e o povo americano como um todo está muito envolvido, interessado e preocupado com a questão do pastor Said Abedin. E a sua esposa, Naghmeh Abedin, continua dando suas entrevistas nas rádios e nos jornais, nos blogs, revistas. E no mundo inteiro tem saído reportagens. Aquela expectativa de que o presidente do Irã, Hassan Rouhani, iria realmente atender àquela necessidade, aquele pedido pela vida do pastor Said Abedin, foi fenecendo um pouco nesses últimos dias, porque apesar dele ter liberado antes da última reunião da Assembleia Geral da ONU, né, onde ele esteve presente em Nova York, e houve aquele diálogo, aquela possibilidade que o governo viesse a intervir, tanto nos Estados Unidos quanto no Irã, né? Assim como, na verdade, vários outros países já têm se manifestado, o Parlamento Britânico, Canadá, Austrália e outros países, quer via Congresso, quer via alguma forma política, legal, diplomática, né? Nós temos visto o envolvimento, temos visto o grande envolvimento das igrejas. Aqui, por exemplo, no Brasil, com a afiliada da ACLJ, que é a CBLJ, né? Que é American Center for Law and Justice, e Centro Brasileiro para Lei e Justiça, aqui no Brasil, né? Dirigido pelo pessoal aqui mesmo, Coelho, família Coelho. E iniciou-se uma campanha depois da vigília, campanha de tirar foto com a tag Saed Abedin, Save Saed. E continua essa campanha, se você ainda quiser tirar sua foto e mandar. Nós temos a foto da Naghmeh, assim, tem sido usada, inclusive, nas páginas do Facebook, né, a foto dela em preto e branco segurando uma placa Save Saed. Temos a foto dos filhos deles, né, Jacó e Rebeca, segurando também uma foto muito bonita, colorida, das crianças que inclusive já cresceram bastante nesse último ano, né? A gente percebe, mas continuam no sofrimento, esperando o pai, sem entender, que é muito difícil a criança realmente. Acho que a criança imagina horrores, né, a respeito disso. Mas a verdade é que, diante das conversas sobre o programa nuclear, tem havido muitos entraves. E parece que essas questões não foram tratadas antecipadamente e podem até estar sendo uma espécie de isca, né? Uma espécie de barganha entre os países. Nós sabemos dos países do P5+1, que incluem, por exemplo, Inglaterra, França, Brasil, Estados Unidos, com o Irã tratando da questão nuclear, né?
para que o Irã não venha a desenvolver mais armas nucleares, porque Israel tem alertado de que o potencial do Irã é suficiente para construir uma bomba atômica, uma bomba nuclear que possa ser lançada contra aqueles que ele tem declaradamente odiado, né, especialmente a sua linha dura, que é a linha islâmica extremista, radical, né? Que o Islã tem sido um país dominado pela sua religião islâmica e uma religião intolerante para com outras religiões, especialmente quando envolve a questão política. Mas nós temos visto o sofrimento do povo iraniano, onde uma inflação que está acima de 40% não pode ser reduzida porque não há acordo ainda. Porque precisa haver uma maneira de se garantir que todo o equipamento que o Irã tem ali, né, como disse Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, seja impedido de funcionar para que não seja mais construída nenhuma arma nuclear, para a segurança do mundo inteiro. Também seria necessário, né, que a inspeção fosse livre, que eles pudessem estar constantemente indo lá, que a parte técnica fosse segura. Há uma série de coisas, o secretário John Kerry tem sido muito pressionado, na verdade, para o Irã, né? O Zarif pensou que ali com aquela conversa e aquela proposta tudo estava bem, estava indo bem, mas na verdade o Congresso americano estava pretendendo aumentar ainda mais a pressão econômica contra o Irã, e ninguém está confiando, na verdade, que o Irã tenha boas intenções para com aqueles países que ele tem tido por inimigos. Porém, não podemos desprezar o fato de que o progresso foi tremendo nos últimos dias. O progresso de termos, depois de tantos anos, finalmente uma abertura de diálogo com o Irã. Percebemos que a expectativa estava muito alta, mas parece que realmente falta alguma coisa da parte do Irã para que haja liberação das sanções. Não sei como que isso pode ser conversado, porque tecnicamente eles já fizeram algumas visitas lá, né? Disseram que realmente não há funcionamento ali, mas Benjamin Netanyahu de Israel continua dizendo que não vai correr risco, que não confia e alerta o mundo inteiro, que o mundo inteiro tenha cuidado com as propostas do Irã. E que aguarde. Ele pretende manter as sanções porque ele tem certeza que o Irã, com as sanções mantidas, finalmente estará cedendo, né, de forma que haja segurança e de que não venham mais a temer uma explosão atômica, uma invasão, uma investida do Irã contra, seja Estados Unidos, seja Israel, que são os inimigos mais acirrados, né? Então, nós temos visto uma grande abertura, aparentemente, por parte do Irã, porque há um grande interesse na liberação das sanções econômicas. Mas, como eu disse, Kerry tem sido pressionado tanto por Israel como pelo próprio Congresso americano. Enquanto isso, o presidente Barack Obama pede paciência. Na luta também lá com a questão do plano de saúde, que os republicanos querem descartar completamente, né? E ainda pretendendo realizar uma reforma na questão da imigração. O governo, que acaba de sair de um shutdown demorado e um pouco intimidador, né? Tem sido realmente sofrida a questão. Enquanto isso, nós temos visto também ali nas Filipinas, né, uma atenção de todos os países. Nós estamos muito felizes com a participação, inclusive, do Brasil, a participação das igrejas no mundo inteiro, né? Nós temos tido uma resposta, uma reação rápida, especialmente da Compassion, da World Vision, que são entidades
cristãs, né, pelo menos que tem uma proposta nesse sentido. Mas a própria ONU, a Unicef, a Cruz Vermelha, a Samaritan Purse, muitas outras, né, Food for the Poor, muitos programas da própria ONU, todos juntos estão ali contribuindo. A própria China, Japão, né? Japão enviou 1.000 pessoas, a China ficou de enviar mais ajuda, até milhões. Quer dizer, temos visto as igrejas daqui enviando. Eu soube a última vez que foi enviado $150 mil, né? Uma coisa assim. Aqui por uma das nossas igrejas, acho que, se não me engano, foi adventista mesmo. E, enfim, os batistas nos Estados Unidos estão enviando. A própria Junta de Missões Mundiais dos Batistas, da Convenção Batista Brasileira, entrou em campanha pelas Filipinas ontem, né? Nós estamos divulgando. A Junta de Missões Mundiais, né, o programa PAN, está solicitando. Você entra no site da jmm.org.br, né? E ali você pode contribuir. É importante você perguntar na sua igreja, seja onde for, ou mesmo pela internet. Se você entrar no nosso, se você entrar em algum site da Unicef, por exemplo, se você entrar no Twitter da Unicef, você vai ter muitas opções. Mas ali no Biblo nós temos algumas pessoas, né, embora a gente esteja operando em termos de circuito fechado ali, de qualquer maneira você pode solicitar entrar no Biblo, BIBLW. Né? E estamos também sempre divulgando no Facebook BibliaNet. BibliaNet onde você também vai poder ver sempre as notícias. Eu tenho publicado algumas fotos impressionantes. Né? Uma das primeiras fotos que eu publiquei sobre as Filipinas foi de uma criança sendo entregue assim de dentro do mar para um navio, ou vice-versa, não dá para ter certeza. Mas assim, a gente vê ali as crianças, né? Dizem que são milhões, né? Que estão ali envolvidos naquele sofrimento. Milhares e milhares, dezenas de milhares e centenas de milhares estão desabrigados. A questão das mortes, né? Calcula-se que sejam 10 mil, mas até agora puderam comprovar menos de 4 mil. Última vez que eu vi, inclusive numa reportagem brasileira. E a gente sabe que a tendência é que, né, eles venham realmente a concluir as investigações com os números aproximadamente nessa área, nessa região. Muitas famílias desabrigadas. Hoje publiquei uma foto de um rapaz que perdeu a esposa e 3 filhos. Rapaz novo que não estava suportando ficar ali em Tacloban, principal cidade atingida. São várias ilhas ali nas Filipinas, né? Inclusive também vimos uma missão que disse que uma ilha desapareceu. Na verdade, em algumas ilhas eles nem conseguiram ainda chegar para ver o estrago. Porque as equipes de resgate, elas são totalmente equipadas, mas diante da devastação, elas não têm conseguido alcançar todas as ilhas. Agora, quero dizer para você o seguinte, que a divulgação está muito intensa, os jornais, né, Associated Press, Wall Street, New York Times, BBC, principalmente, né, assim, de fora, mais conhecidos que eu acompanho, e todas as agências da ONU estão ativamente informando as necessidades, tanto de remédio, sobre que Israel enviou 500 pessoas que estão construindo um hospital para atendimento de emergências, né? Várias outras iniciativas, tanto de envio de socorro material, como principalmente de dinheiro em espécie dólar, que é o mais fácil de traduzir em água purificada, né, para as pessoas, remédio, até alimentos. Então, vimos algumas reportagens com o presidente, né, através da Cristiana Mampu, o presidente Aquino, e temos visto também outras entrevistas que comprovam que a dor, que o choque é grande.
E continuamente vêm os pedidos para que todos participem, para que todos contribuam de alguma forma. E nós sabemos que, acima de tudo, mais importante que essas pessoas estejam em paz em seus corações diante da tragédia. Não é fácil, a gente sabe. Quando você vê os mapas sofisticadíssimos, né? Alguns mapas onde eles podem ver pela coloração, eles podem ver onde os danos foram maiores, os estragos foram maiores. A gente vê na internet, a gente desliza um ponteirinho e a gente vê como estava antes e como ficou depois da devastação do ciclone, tufão chamado Iolanda, que foi o maior que já atingiu as Filipinas. E ele deve ter sido o quinto ali em termos de ciclones tropicais, mas em termos de intensidade, realmente, ele tem sido anunciado como tendo sido o maior até. E nós temos visto a solidariedade do mundo inteiro, porque as famílias são inúmeras, as crianças principalmente, né? Ali são milhões e milhões de pessoas atingidas de uma maneira ou de outra, seja de uma forma ou de outra, sem falar daqueles que estão sem casa, estão enfermos, que estão feridos, os que perderam suas famílias, né? E aqueles que não têm nem como sobreviver, porque muitos deles ainda nem sequer receberam alimento. A gente viu algumas fotos em que eles estavam literalmente boiando por cima das coisas, né? Ontem à noite, estava nessa situação, aliás, anteontem, né? A gente tem visto muitos aviões indo para lá, aviões de carga, né? Levando suprimento de todas as formas. Bom, então, fica aqui para quem quiser ajudar. Por favor, procure pela internet a tag Filipinas ou Philippines, com 2 L's e 2 P's, né? Ou um só, às vezes as pessoas erram. Enfim, procure essa tag, né? Jogo da Velha, Filipinas ou Philippines. No Twitter e no Facebook você vai encontrar muitas opções, muita notícia, né? E acredite, se fosse apenas uma pessoa a gente já estaria sofrendo. Mas a devastação é terrível, porque aquelas pessoas ficaram sem um meio de sobrevivência, não somente sem casa, né? Elas vão começar de novo, tudo do zero. Alguns querem fugir, outros estão em desespero. Então, por favor, esteja em cooperação e procure se informar melhor do que está acontecendo, porque nós somos um mundo só. Nós somos todos afetados por tudo o que acontece no planeta. E, acima de tudo, por sermos cristãos, nós temos uma responsabilidade de fazer o bem, de ser luz. Nós temos uma responsabilidade de ser sal da terra, né? Nós amamos vidas e almas de pessoas, e ali nós temos muitos missionários. Inclusive, eu já cheguei a comentar aqui sobre alguns casos de perseguição que estavam havendo ali nas Filipinas. Não que a gente esteja dizendo, foi castigado, né? A gente tem visto que muitas vezes o pecado do homem traz certas coisas, porém, muitas vezes ali estão aqueles que já estão sofrendo consequências dos pecados de outros homens. Então, a gente não tem que julgar nessas horas, né, de calamidade, que aliás foi decretada a calamidade nacional, né? Mas a gente tem simplesmente que arregaçar as mangas e fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente pode fazer. O que eu estou querendo fazer é isso, é trazer a notícia, informar. E por mais que você pense que é pouco, sempre Deus sabe multiplicar, né? A gente dá o que tem e Deus é quem sabe encaminhar, Deus é quem sabe usar a gente. Tanto capacitar como usar da maneira que é melhor. Então ali o povo filipino está sofrendo, a gente vê muitas crianças, principalmente, muita criança, né? A gente vê que é um momento assim próprio para a mudança. Nós vemos a própria Compassion orando, pedindo orações específicas pelos líderes, pelos governantes, né, para que eles tenham uma visão de Deus, como José teve, de conduzir aquele povo no meio da escassez, né, no meio
no tempo da fartura e saber guardar para depois ter também. Enfim, não sei como isso pode acontecer, porque até onde eu sei, são milhões e milhões que precisam ser doados para que o povo volte a, a uma vida regular, né? Talvez não normal, mas por enquanto nem sequer os corpos já foram todos retirados do meio do caminho, né? Não se sabe ainda qual vai ser o plano do governo. Embora meteorologicamente muitas vezes se preparem de tantas maneiras, mas ainda o mundo não sabe como evitar essas tragédias. E a gente sabe pela própria palavra que isso aconteceria, né? Mas a gente não tem ainda, a gente não tem o domínio sobre isso. E na verdade o que a gente tem é o que a gente tem que contribuir segundo o que a gente tem, né? E isso vai também nos fazer crescer, porque como eu estava dizendo, todo o mal que existe no mundo não é culpa só de um ou de outro. Muitas vezes a culpa ela é repassada, vai rolando aquela dívida sobre os outros, né? Mas quando Jesus foi questionado a respeito de uma torre que caiu ali em Siloé, né, nessa época, ele disse: não pense que os únicos culpados foram eles, né? Ou seja, todos. Todos nós temos uma responsabilidade pelos males que estão acontecendo no mundo. Porque, quer queira, quer não, algumas coisas nós herdamos, mas somos responsáveis para usar tudo que temos na direção de soluções. E sermos realmente pessoas que desejam ser solidárias e compartilhar aquilo que tem nessas horas. Porque dificilmente a gente quer nem mesmo ver as reportagens, nem mesmo ver as imagens. Tem imagens que a gente não suporta ver, né? Mas, no fundo, quando a gente estende a mão, quando a gente abre o coração, a gente pode ser muito útil e a gente não está ajudando só eles, a gente está se ajudando como povo também, como humanidade, como terra, como planeta. Então, que Deus abençoe você nas suas decisões e nos seus planos de estar contribuindo, né, para que essas coisas tenham rápido plano de resgate, para que haja um rápido bom plano de desenvolvimento, para que haja prevenção, para que haja assistência, para que haja de todas as maneiras, né, alguma forma de evitar, alguma forma de se prevenir melhor. Com a ajuda de Deus, a sabedoria do Criador.